O Internacional venceu por 2-0 a equipe do União Frederiquense pelo Campeonato Gaúcho, em uma partida que marcou uma boa estreia de Wesley Moraes e a estreia também do atacante David. Teve espaço ainda para que D'Alessandro brilhasse. O gringo se reencontrou com a torcida do Internacional e marcou um gol de falta, decretando o placar final da partida. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado 29 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui numa dupla e, claro, falar em especial sobre a vitória do Inter por 2-0 sobre a equipe do União Frederiquense. Um jogo onde o técnico Cacique Medina fez algumas mudanças e umas mudanças que eram previstas por nós em relação ao desgaste físico, em relação também a testes que ele faria no time. Ele começa com Wesley Moraes como titular, já que o Yuri Alberto está sendo vendido, com David na ponta no lugar do Maurício, com Lisiero na vaga do Rodrigo Dourado e com Gabriel Mercado na vaga do Heitor. Essas foram as mudanças do técnico Cacique Medina no time do Internacional neste sábado. E aí eu destaco que essas mudanças foram em termos de posições, por causa do desgaste, por causa também de testes que ele quer fazer, dar minutagem para o Wesley Moraes, dar minutagem para o David, mas teve também uma situação envolvendo uma mudança tática que o Cacique Medina fez. Uma mudança tática, já que com essa formação ele abre o jogo com o Moisés sendo muito liberado para ser o cara para dar amplitude e profundidade pelo lado esquerdo do campo. Aí o Mercado fechava pelo lado direito, quase que como um terceiro zagueiro. A gente viu o David, que era o ponta direita, sendo o cara dessa amplitude e profundidade pelo lado direito. E aí o Bosquilha, que era o ponta esquerda, descia um pouco mais e fechava quase que um tripé de meio campo junto com o Lisiero e com o Edenilson para organizar, para negociar o jogo. Eu achei interessante essa tentativa de organização do Cacique Medina, porque o Bosquilha é um cara que é muito articulador, o Bosquilha é um cara que vai muito bem organizando o jogo, tem um bom passe e tudo mais. E ele conseguiu potencializar a melhor característica de cada um. O Tyson virou um cara para buscar essa bola desse trio organizador e levar até o Wesley Moraes, encostando nele quase que como um segundo atacante. Eu achei interessante, apesar de muita coisa não ter funcionado. E aqui a gente já vai fazer um resumo do jogo e trazer uma leitura em relação àquilo que aconteceu ao longo do jogo, tá? O jogo começa com o Inter conseguindo pressionar a União Frederiquense. E já no começo, logo no começo, o Wesley Moraes faz o gol de pênalti. Ele sofre o pênalti, que vem uma cobrança de escanteio, o zagueiro puxa ele cai no chão e o juiz marca pênalti. E ele vai lá, bate 1-0 Inter. A partir do gol, o jogo ficou muito chato, ficou muito preso. O União Frederiquense se fechou todo no campo de defesa. E o Inter não tinha ligação, não tinha conexão, faltava um pouco de velocidade para conseguir construir contra esse União Frederiquense. E muito contou também o fato do Inter estar vencendo a partida e ter o jogo controlado. Mas esse controle foi pouco agressivo, no primeiro tempo principalmente. E apesar desse modelo tático que eu achei interessante do Cacique Medina, faltou criação para o Internacional, faltou velocidade, faltou conexões. Bom, foram para o intervalo. E na volta, o Cacique mexe, tira o Bosquilha e bota o Maurício. O Maurício para fazer a mesma função que o Bosquilha fazia, tá? De ser esse cara para encostar também no Lisiero e no Edenilson. O time do Inter não tem grande melhora. Em alguns momentos o União chega, mas sem muito perigo também. E aí o Cacique mexe de novo e coloca o D'Alessandro na vaga do Tyson e o Caio Vidal na vaga do David. E aí o time tem um pouco mais de agressividade. Também porque sobram mais espaços a partir do desgaste físico da equipe do União Frederiquense. Mas o Inter melhora um pouco na partida. E aí o Caio Vidal sofre uma falta na entrada da área, que o D'Alessandro bate, faz 2-0. Uma noite mágica, eu acredito, para o D'Alessandro, para o torcedor do Internacional. Eu vou falar sobre isso um pouco mais ali na frente. Com gol de D'Alessandro, a torcida do Inter vem junto, o Inter já com a vitória garantida, que não foi uma vitória brilhante, mas a vitória garantida. O Medina ainda coloca o Cadorini na vaga do Wesley Moraes
e o Rodrigo Dourado, na vaga do Lisiero, controla o jogo e vence por 2-0. Um outro destaque que eu faço aqui é que ali pelos 25 minutos do segundo tempo, 20 minutos da segunda etapa, alguns torcedores começaram a vaiar. E começaram a vaiar exatamente por essa morosidade que o jogo estava tendo, e principalmente o Internacional estava tendo na partida. Quando entra o D'Alessandro, esse cenário ele muda. O torcedor vem para o lado do time de novo, o D'Alessandro agita a galera e com um gol culmina em um ambiente ótimo no encerrar da partida no Beira-Rio. 2-0 mais 3 pontos para casa, muito valorizados pelo Cacique Medina, que traz muito esse tema, né? Ele está testando a equipe, mas ele quer testar a equipe vencendo. E conseguiu mais uma vez. Destaques individuais. Wesley Moraes melhor em campo para mim. O Inter tem um 9, mesmo com o Yuri Alberto indo embora. Ele teve velocidade, ele teve controle das ações ali na defesa. Era um cara que faz a parede muito bem, toca muito bem, ele é muito técnico, o Wesley Moraes. Ele dá passe de calcanhar, ele deu um passe de calcanhar no primeiro tempo absurdo para o Tyson fazendo o pivô. Teve personalidade para depois do pênalti pedir a bola, bater e fazer o gol. E mostrou que não é um cara fincado dentro da área. Voltou para marcar, ajudou na pressão, saía para organizar o jogo em alguns momentos. Ele é um centroavante muito versátil nesse aspecto. Eu gosto muito do Wesley Moraes e achei que ele fez uma partida boa. Não foi uma partida espetacular, mas foi uma partida boa, quase muito boa, tá? Entre boa e muito boa foi a atuação do Wesley Moraes. Ele mostra, e muita gente tem dúvida em relação a qual vai ser o rendimento do Wesley Moraes, o Inter tem um centroavante. A grande questão é que ele pode não dar certo por várias questões. Pode sentir fisicamente, pode sentir a ausência de ritmo de jogo por causa da lesão, pode ter problema de adaptação ao calendário do futebol brasileiro. Não tem garantia de que ele vai dar certo aqui, mas bola, ele mostrou que ele tem nesse sábado. Ele mostrou que ele tem qualidade técnica para ser um grande atacante na temporada de 2022 para o Internacional. David, discreto, mas interessado. Correu bastante, driblou bastante, não encaixou muito, não foi muito brilhante. Teve uma atuação discreta, mas correu atrás e tentou bastante. Acho que isso vale destacar. O Lisiero, eu gostei. Eu gosto do controle de jogo que o Lisiero tem no meio campo. Entrou na vaga do Rodrigo Dourado no início do jogo, né? E ele tem uma saída de bola diferente. Tu olha, o cara tem um passe mais qualificado. Ele ia lá, buscava o jogo calma, achava um passe, conectava um passe na entrelinha e ali o jogo fluía um pouco mais. Mercado muito mal. O mercado foi pior em campo do Internacional. E eu que sou um defensor do mercado. Errou lances toscos, não foi bem na marcação, mal ofensivamente, desembocado o Gabriel Mercado. E isso ele conseguiu mostrar ao longo da partida de hoje. É claro que é só um jogo, tem tudo para recuperar, mas não foi bem. O Gabriel Mercado talvez tenha sido o pior jogador em campo do Internacional. Então é isso. Melhor em campo, Wesley Moraes disparado. E claro, o personagem da noite, o D'Alessandro, que voltou a se encontrar, se reencontrou com o torcedor do Beira-Rio e teve a estrela para bater uma falta que nem foi tão brilhante assim. Se atrapalhou o goleiro do União Frederiquense, e aí caixa do D'Alessandro vibrou com a torcida e teve principalmente esse papel de levantar o torcedor e de trazer o torcedor para o time de volta. E talvez essa seja a grande função do D'Alessandro nessa última passagem dele do Internacional. O clima de despedida do D'Alessandro, trazer um ambiente de vitória, um ambiente de competição, um ambiente de animosidade dentro do vestiário do Internacional e principalmente nessa relação entre torcida e jogadores. Tá. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu vou sugerir para vocês. Ontem eu pedi para vocês apostarem na vitória do Inter e deu certo, né? Mas era um pouco óbvio. Eu vou dar duas sugestões de NFL, tá? Porque amanhã tem as finais de conferências. Na AFC jogam Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals. E a odd do Cincinnati tá 3,85. Estão duvidando de Joe Burrows. E eu não vou aceitar isso. Eu vou jogar nessa odd de 3,85 aqui. Ah, mas do outro lado tem o Patrick Mahomes. Tem. Um dos maiores quarterbacks da história no futuro vai ser, não tenho dúvida, um cara que aí já vem de 3 Super Bowls consecutivos. Mas o Joe Burrow tá jogando muito. Tá jogando fino o quarterback de Cincinnati. Então eu vou ir no Cincinnati Bengals. E a outra sugestão na NFC, Los Angeles Rams contra San Francisco 49ers, ali naquele clássico da Califórnia.
Eu vou no Rams, odd 1.57, o time do 49ers é bem comum, mas ali da AFC deve sair o campeão antecipado do Super Bowl. Te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!